pouca notícia, a gente não sabe das coisas que estão acontecendo na América Latina. Infelizmente, a gente vive hoje no país um momento de... hoje já desde algum tempo, isso também não é só no Brasil, isso vem acontecendo em vários lugares do mundo, um momento de uma brutal desinformação. Os grandes meios de comunicação social, eles ocultam, distorcem, mentem sistematicamente, e a gente não tem acesso às coisas que estão acontecendo em a nossa volta, no nosso país, em nosso continente e pelo mundo afora. E é um mundo em ebulição, um mundo em um processo radical de transformação. Se imaginarmos que aí no último relatório da ONU sobre população, onde há uma previsão do crescimento populacional até 2050 haverá uma estabilização e o início da queda da população. Até então nós teremos mais de 2 bilhões de pessoas, mais 2 bilhões de pessoas que vão chegar nesse planeta. 2 bilhões de pessoas vão querer beber água, que vão querer comer, que vão querer comprar um celular, andar de automóvel, impossível, já não tem jeito agora. Mais 2 bilhões que representam um desafio, talvez seja um marco. Um marco que vai representar, ou a gente é capaz de mudar esse sistema, mudar o modelo de desenvolvimento, de crescimento, o nosso sistema jurídico, político, econômico, ou nós aprendemos a dividir alguma coisa, ou então eu costumo falar com meus alunos, nós queremos que, infelizmente, eu não quero estar aí para ver as pessoas se armarem até os dentes, vão parecer aqueles filmes de zumbi, onde vem milhões de famintos. A gente já vê uma prévia disso agora com a imigração na Europa, chegando pelo mundo inteiro. É uma coisa séria, gente, não dá para sustentar ou acreditar que a gente possa continuar emendando ou reformando. E aí, dentro do que a gente vive, como eu comentei hoje, uma crise humanitária que é a maior desde a Segunda Guerra Mundial. E milhões de pessoas que vão chegando à procura de trabalho, de um mínimo de dignidade, e que vão hoje desafiando as fronteiras dos Estados nacionais. Estados nacionais esses que talvez estejam na sua crise final, não sei, muitos vão apontando isso. Alguns autores, eu estou de acordo com esses autores, em diversas áreas do conhecimento, não só do direito, da história, mas vão apontando que a gente estaria vivendo hoje talvez um momento de uma ruptura paradigmática. O que seria isso? A última grande ruptura paradigmática foi aquela que significou a ruptura com uma época, com uma era. Foi quando acabou o feudalismo e começou a se construir a modernidade. Isso há 500 anos atrás, uma data simbólica que a gente pode utilizar, é simbólica mesmo, óbvio que o Estado, o direito moderno, a economia moderna não tem dia, mês e ano para nascer. Mas ali se está no processo, e essa data simbólica, que é 1492, nos ajuda muito a entender esse direito moderno, o Estado moderno, a economia moderna, que talvez agora esteja vivendo os seus últimos suspiros. Obviamente, os últimos suspiros eu digo 2050. Não chegarei a 2050, mas talvez eu possa ver, não sei se o Giovanni pode falar, eu posso ver isso acontecer de algum lugar assim, na Sexta Geral, na arquibancada, lá no céu, a coisa está mudando. Mas e esses sinais são muito fortes, E seria talvez o que muitos apontam como essa grande mudança paradigmática, ou que seria como um esgotamento desse modelo que se construiu na modernidade, desse modelo que foi construído a partir dessa data simbólica, que quer dizer 1492. Por que 1492? Porque ali a gente tem o início da invasão das Américas, chegada aqui dos espanhóis, portugueses, que só no século XVI levam à morte mais de 20 milhões de pessoas, 8 milhões de habitantes originários no Brasil foram mortos pelos invasores portugueses. E aí, em 1492, a expulsão do outro, a expulsão dos muçulmanos e dos judeus da Península Ibérica, cai ao último reino de Granada. E em 1492 tem a primeira gramática normativa da história, que é a gramática do castelhano, onde então esse Estado moderno começa gradualmente a querer tomar conta do nosso pensar e querer dizer como que a gente pode pensar, como que a gente tem que vestir, como que a gente tem que andar, o que a gente tem que fazer, num processo gigantesco de uniformização. Processo gigantesco de uniformização que vai chegando ao final agora. E aí, então, é nesse ponto que eu queria entrar na questão dos direitos humanos, na questão ambiental. Primeiro, hoje, a grande pauta dos direitos humanos, a grande pauta global dos direitos humanos é a questão do direito à diversidade.
Essa é a grande novidade que nos traz o novo constitucionalismo latino-americano. Eu coordeno a região sudeste do novo constitucionalismo latino-americano, junto com o professor Dauri, que integra essa rede. Hoje nós somos mais de 300 constitucionalistas em todos os estados da América Latina e mais alguns professores da Universidade de Valência, na Espanha, da Universidade de Coimbra, como o professor Boaventura de Souza Santos, e outros professores que vão chegando aí da Índia, África do Sul. Outro dia tivemos aí o interesse de Oxford, da Queen's University em Belfast, que vão chamando a atenção para isso que está acontecendo aqui na América Latina, essa grande novidade que acontece aqui na América Latina. E o cerne desse novo constitucionalismo latino-americano é justamente o reconhecimento do direito à diversidade. Essa é a questão central. Ou seja, começa a ser desocultado 500 anos de uniformização do projeto jurídico moderno do Estado Nacional. Esse Estado Nacional que foi construído, começa a ser construído lá atrás, no finalzinho do século XV, século XVI, uniformizador, que nega a diferença sistematicamente. Aí é fácil a gente perceber isso, só a gente perceber que direitos iguais, por exemplo, entre homens e mulheres no Brasil, formalmente foi em 5 de outubro de 1988. Foi outro dia. E o Código Civil, até 2002, ainda legalmente estabelecia as mulheres e os indígenas como legalmente inferiores. 2002. E tem alguns países que ainda trabalham nessa perspectiva. Então é um processo de uma construção de um direito de Estado que é uniformizador e que se marca dentro de um projeto hegemônico norte-europeu. Então esse projeto, a matriz moderna do direito moderno, é uma matriz branca, masculina. E daí, então, a dificuldade, um longo caminho que foi trilhado, por exemplo, na conquista dos direitos das mulheres, na conquista dos direitos dos afrodescendentes. Hoje no Brasil a gente discute a questão dos povos quilombolas, dos povos originários. Como que então vem agora, nesse momento, não só no Brasil, no mundo inteiro, toda essa diversidade que foi ocultada por esse projeto de Estado e de direito modernos, começa a vir à tona. Essa é a grande central hoje, a grande questão central hoje para os direitos humanos, o direito à diversidade. Entender o direito à diversidade para além do direito à igualdade e para além do direito à diferença. Quando a gente fala em direito à igualdade, aí nós estamos nesse direito constitucional moderno. Vamos lá, as primeiras constituições, a formação do constitucionalismo inglês no século XVII, a Constituição dos Estados Unidos da América de 1787, as constituições francesas do período revolucionário, 1791, 93, 95, 99, 1804, várias constituições liberais, onde ali aparecia o direito à igualdade. Mas o direito à igualdade é para os igualados. Quem são os iguais? Ou quando Thomas Jefferson fala lá na Declaração de Independência dos Estados Unidos, que agora todos os homens nascem livres e iguais em direitos naquela terra. Quem eram esses homens livres e iguais em direitos nos Estados Unidos em 1776? Ou em 1787? Eram efetivamente só os homens. As mulheres só vão ter direitos iguais nos Estados Unidos em 1973. Eram efetivamente só os homens brancos, porque os negros só vão ter formalmente direitos iguais nos Estados Unidos a partir de 1964. É muito interessante a gente pegar um livro. Quando a gente fala em democracia, e hoje em dia essa palavra tem sido tão ofendida, agredida e maltratada, a gente fala tem um livro de um liberal francês, não é o Charles Tocqueville, esse é o outro, que fala democracia na América, gente, como é que chama, cara? Tocqueville, democracia na América. O Tocqueville ele foi numa missão francesa visitar os Estados Unidos no século XIX. Olha que interessante essa história. Aí ele chega lá, ele fica encantado com os Estados Unidos. É um país de pequenas cidades, até hoje, são 26 mil condados, pequenas cidadezinhas, tem poucas grandes cidades. E nessas pequenas cidades você tem uma democracia radical, você elege tudo. Elege o juiz, elege o promotor de justiça, elege o xerife, vota tudo. E o Charles Tocqueville, viajando no interior dos Estados Unidos, ele ficou espantado, assim, positivamente. Nossa, que linda essa democracia. E escreve um livro que foi traduzido para o mundo inteiro, que foi, a gente leu no curso de Direito, lá, A Democracia na América. E o que o Charles Tocqueville não viu? Olha que barato, gente, isso é muito interessante. O que nós não vemos, talvez, até hoje? O que o Charles Tocqueville não viu nos Estados Unidos, para poder falar que os Estados Unidos eram uma democracia no século XIX? Ele não viu, por exemplo, um detalhe de 4 milhões de pessoas negras torturadas diariamente. Ele não viu.
Ele não viu. Ele não viu, por exemplo, milhões de indígenas sendo retirados das suas terras e caçados, igual bicho, nos Estados Unidos do século XIX. Ele não viu. E ele chegou e nos conta, e eu estudei, eu acreditei. Nós lemos isso, né? Eu acreditei que os Estados Unidos eram uma democracia no século XIX. Onde, entretanto, os 4 milhões de negros escravizados não participaram. Né? E os milhões de indígenas perseguidos, mortos até hoje, no Brasil continua até hoje o extermínio, né? Mato Grosso do Sul a gente vê isso, né? Mas que não são contados, não faz parte dessa contabilidade. E isso sem levar em consideração também as mulheres que não votaram, e que só vão ter direitos iguais em 1973. Em 1973, na Suíça, um país que eu amo, a Suíça é uma gracinha, né? Que a democracia tem o Landsgemeinde, que a democracia participativa. Até hoje os suíços se reúnem em praça pública para discutir as questões da cidade. Cidades com 1.500 habitantes, 2.000 habitantes, que é a democracia grega. Mas como a democracia grega também era muito interessante, porque as mulheres, até 10 anos atrás, não participavam do Landsgemeinde, porque as mulheres ficavam em casa, fazendo um Apfelstrudel, uma torta de maçã para os seus homens que iam discutir política, né, ali naquela ágora grega em pleno século XXI, na maravilhosa Suíça, com um PIB per capita fabuloso. Mas então, a gente pensa, o que vem, né, de novo? Nós estamos falando de desocultamento. Ou talvez começar a ver determinadas coisas que estão na nossa cara e a gente não vê. Como o Tocqueville não viu na América, né? E voltou deslumbrado. Que democracia linda! Que democracia linda! Mas quem são, ou quantos são aqueles que não fazem parte dessa democracia? E aí, então, quando a gente fala em direito a esse desocultamento, é essa diversidade ocultada, essa diversidade das várias formas de ver, de sentir, as diversas espiritualidades, as diversas formas de compreender o mundo, as diversas epistemologias, as diversas filosofias. Eu tenho uma experiência que eu sempre faço, não vou fazer aqui não, porque o meu tempo é curto, mas como coordenador da rede, da região sudeste, eu tenho viajado em vários países do mundo, eu sempre faço essa brincadeira, eu falo do falso universalismo europeu. Eu peço para a plateia falar, eu fiz lá em Vitória, eu peço para a plateia falar, fala o nome do primeiro filósofo que vier à cabeça de vocês. Pensa, não precisa falar não, pensa. Primeiro filósofo que vier à cabeça de vocês. Invariavelmente, nós já fizemos essa palestra de curso de teologia dos jesuítas, no ISTA também, lá no ISTA. Aí quando eu falo, eles mudam, os 3 filósofos mudam ainda, né, mas geralmente aparecem os 4 ou 5 alemães, Kant, Hegel, presença permanente. Kant, Hegel, Nietzsche, Schopenhauer, os atuais Habermas, Stoiber, etc. Aparecem os 3 ou 4 gregos, Aristóteles, Platão, Sócrates, etc. O que é interessante é que os alemães pensam, os gregos já pensaram 2000 anos atrás, já não pensam faz tempo, né? Talvez por isso que a Alemanha é amante da economia grega hoje, né? Brincadeira, tá claro que estou falando. Né? Mas, e aí aparece um inglês, um norte-americano de vez em quando, um francês de vez em quando. Raramente aparece uma mulher, quando aparece uma mulher é Simone de Beauvoir, ou então Hannah Arendt. E todos europeus. O que é sensacional. E a gente começa a pensar, será então, né, que só os europeus pensam? Quando eu falo para os padres, né, no curso de teologia lá, aí aparece Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né, e Santo Inácio. Né? São todos europeus também, né? Pois é. Então, inclusive para ser santo tem que ser europeu. Para fazer filosofia tem que ser europeu, para ser santo tem que ser europeu. A linha, ou o plano do novo constitucionalismo é justamente desocultar isso que foi feito como um projeto de poder. É óbvio que nós pensamos, é óbvio que nós filosofamos, é óbvio que a Atahualpa filosofa, é óbvio que qualquer sujeito, né, filosofa, tem sua própria perspectiva, sua própria filosofia, sua própria forma de encarar a vida e o mundo, que são formas distintas e que foram ocultados e que agora começam a ser desocultados. Então a linha do novo constitucionalismo vai muito na linha dos filósofos pensadores latino-americanos, da América Central, africanos, né, que vão trabalhar uma perspectiva descolonial. Ou seja, nós pensamos e nós não precisamos copiar uma filosofia que não é nossa, que não foi construída por nós, que não nos diz respeito. Assim como a gente não precisa copiar uma economia, uma política ou um direito que não foi construído por nós. E aí, então, quando a gente entra nessa perspectiva do direito à diversidade, o passo é maior.
Veja, não é um direito à igualdade, não é igualdade para os igualados, não é um direito à diferença. Porque quando você fala de direito à diferença, o que é? Isso aí pega a segunda metade do século XX, principalmente. Quando começa, agora você que é diferentão, você pensa diferente, o seu cabelo é diferente, sua cor é diferente, né? Você anda diferente, né? Sua forma de pensar é diferente. Então você é esquisitão, você é diferentão, mas agora a gente recebe. Agora os seus direitos vão ser respeitados. Você é esquisitão. Você que anda esquisito, fala esquisito, pensa esquisito, tem uma cor diferente, né? Você agora é respeitado. Seu nariz é diferente, sua boca é diferente. Você é respeitado. Você tem direitos aqui. Mas, se eu falo em direito à diferença, uma pergunta inevitável que será feita qual é? Diferente de quê? Diferente de quem? Ora, do padrão que esse direito moderno europeu continua mantendo. Diferente daquele que é o padrão branco, europeu, masculino. Então você é esquisitão, você tem uma sexualidade esquisita, né? Você tem uma orientação de gênero, de orientação sexual esquisita, tem uma identidade de gênero diferente. Hoje são 52 identidades de gênero nos Estados Unidos. Aqui 7, mas a gente já vai ultrapassando, né, 7 identidades de gênero. Você que tem uma identidade de gênero diferente, tem uma forma de amar diferente, mas a gente aceita. Mas o padrão está aqui, ó. O padrão é esse aqui. Vocês deviam seguir, porque o padrão é lindo. Olha, hétero, branco, né, e hétero, branco, masculino. Né, branco, masculino. Bom, o direito à diversidade, então, vem superar o direito à diferença. Quando a gente fala em direito à diversidade, nós falamos, olha, agora é necessário a gente construir uma sociedade onde tem espaço para todo mundo, para cada um, dentro das suas escolhas, das suas opções, da sua espiritualidade, da sua sexualidade, da sua identidade de gênero, da sua etnia, seja qual for. No Brasil a gente tem mais de 300 idiomas falados nesse país. Em vários municípios você tem 2 ou 3 idiomas oficiais, né? Idiomas de imigrantes, como no Espírito Santo, muito, o pomerano, né? Ou italiano, ou pega no sul árabe, ou no norte os idiomas originários, né? Dos habitantes originários se encontravam nessas terras quando essas terras foram invadidas. E aí então, esse espaço que agora nós temos que construir uma sociedade, e o desafio é que tem espaço para todo mundo, sem hegemonias. Ninguém pode ser mais do que ninguém. É criar um espaço onde todos esses grupos étnicos, todas essas opções, individuais ou coletivas, onde as diversas formas de ver, sentir, amar, possam conviver, né, simultaneamente. E nesse passo, então, quando eu falo do novo constitucionalismo latino-americano, eu digo de 2 constituições que revolucionaram o direito, que hoje são estudadas, vai gente do mundo inteiro para lá estudar, e aqui não vai ninguém, porque aqui a gente não tem notícia, e quando tem notícia, é uma notícia falsa, uma notícia distorcida. É a Constituição do Equador de 2008 e a Constituição da Bolívia de 2009. Só para vocês terem uma ideia da enorme diferença, no Brasil hoje nós temos um único direito de família. Em processo de transformação, fantástico, etc. Mas um único direito de família. Temos uma única base, né, de direito uniformizadora. Na 200 milhões de habitantes, por exemplo, hoje na Bolívia você tem 36 direitos distintos convivendo no mesmo país, sem hegemonia, sem nenhum grupo pretendendo ser melhor do que o outro grupo, cada um com sua forma de organização social, política, econômica e familiar, cada um com sua espiritualidade, respeitando o outro. A condição de fazer parte desse Estado plurinacional ou do novo constitucionalismo é respeitar a diferença, respeitar a diversidade. Então, com certeza, no novo constitucionalismo não há espaço para o fundamentalismo. No novo constitucionalismo não há espaço para o fascismo. No novo constitucionalismo não há espaço para o nazismo. Mas há espaço para todo e qualquer um, na sua forma de ver, pensar, sonhar, desejar, né, coletivamente ou individualmente, desde que respeite a escolha e a opção do outro. Respeite a forma de viver do outro. E que se construa espaços comuns, né? Ou a partir daí se possa construir um direito comum. E aí, como eu tenho 3 minutos, eu vou para uma provocação, uma reflexão final. Esse novo constitucionalismo traz uma nova perspectiva para o direito, que é sensacional. Você tem vários pontos de transformação, de rupturas espetaculares. Mas uma outra que diz respeito ao que eu falo aqui no prefácio, né? Que é com a perspectiva da vida e do meio ambiente, da natureza. Ou seja, o direito hoje, o direito equatoriano, o direito boliviano, em alguma medida isso vai se transformando, né,
mas aí no Canadá você tem alguma coisa, nos Estados Unidos você tem alguma coisa, na Colômbia, no México você tem alguma coisa, aqui engatinhando ainda, mas perspectivas que vão para além da perspectiva de um direito antropocêntrico. Por exemplo, você já tem decisões, Estados Unidos, Canadá, Bolívia, Equador, sobre a superação do antropocentrismo pelo animalocentrismo. Ou seja, que qualquer animal tem direitos, né, e é sujeito de direito. E aí, a Constituição da Bolívia e do Equador vão além, porque eles vão, não além de uma perspectiva animalocêntrica, e tem um grande especialista desse tema, é o professor Fábio Oliveira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, mas uma perspectiva biocêntrica. Ou seja, toda forma de vida tem que ser preservada enquanto um sistema que é. E na perspectiva biocêntrica, por exemplo, você tem uma decisão da Corte Suprema do Equador que reconhece o direito do rio fluir. Qualquer cidadão equatoriano pode reclamar em juízo o direito de qualquer ser vivo. E aí vai uma perspectiva ainda além, essa perspectiva que é a minha, que é a perspectiva ecocêntrica. Olha, essa perspectiva ecocêntrica, a física quântica já nos chamou a atenção há 100 anos atrás. Que vai falar o quê? Tudo está imediatamente ligado com tudo. Essa invenção desse indivíduo dissociado da natureza e do resto, ela é falsa. Ela não se sustenta perante a física quântica. Ela é uma invenção ideológica da modernidade. Quando se afirma, Einstein já falou, mas Einstein tem vários questionamentos à física quântica. Mas quando fala que todo átomo está ligado com todo átomo. Tem uma experiência mental que foi feita, que Einstein, você manda um átomo para milhões de quilômetros do outro átomo, os dois átomos criados no mesmo momento, o que acontecer a esse átomo, se você manipular esse átomo, repercute imediatamente no outro átomo. Isso trata do quê? A informação está viajando a milhões de quilômetros luz? Não. Isso quer dizer outra coisa, que a perspectiva tempo e espaço é uma construção também cultural. Que na verdade não se trata de viagem no tempo, mas se trata de estar tudo ligado com tudo, permanentemente. E talvez isso possa nos dizer muita coisa. Porque aquele sujeito que está dormindo na rua ali agora nos diz respeito. É o mesmo átomo. Aquilo nos ofende, nos machuca da mesma maneira. Mesmo que a gente tenha certeza que não. Mas sim, porque não passa. Não passa. A gente acha que vai, mas isso nos afeta. E a gente vai, de alguma maneira ou de outra, inevitavelmente, isso nos afeta. Porque está tudo interligado. Essa perspectiva egocêntrica que vem aí com o novo constitucionalismo. Hoje a gente queria fazer essas provocações desse novo direito que vai surgindo aí, né? Eu faço um pouco disso, da discussão biocêntrica, egocêntrica, animalocêntrica e antropocêntrica na introdução do livro, mas a necessidade de a gente pensar um novo mundo. Olha, essa coisa velha que está aí, ou a gente supera, ou supera. Ou vai de um jeito, ou vai de outro. Né? Mas não é insustentável. Eu diria que é insustentável do ponto de vista ambiental, é insustentável do ponto de vista moral, é insustentável do ponto de vista ético. Ou a gente muda isso aí, ou a gente muda isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.